Olá, bem-vindos ao quadro Fique Sabendo. Eu sou a enfermeira Janaína Petrini e hoje vamos falar sobre essa campanha mundialmente comentada e difundida em relação à conscientização sobre o autismo. Nessa terça-feira do dia 2 de abril, né, foi comemorado aí essa data que foi criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, com o objetivo de difundir informações relacionadas à condição do neurodesenvolvimento humano e reduzir o preconceito das pessoas que são afetadas, né, pelo transtorno do espectro autista. E o que seria o autismo? O autismo, ele é caracterizado por dificuldades, né, muitas vezes na comunicação, na interação social, podendo envolver outras questões como comportamentos repetitivos, interesses restritos, problema em lidar com estímulos sensoriais excessivos, por exemplo, um som alto, um cheiro forte, multidões, dificuldades de aprendizagem e alguma adoção de rotina que são específicas, né, que pode estar se manifestando com essa dificuldade. O autismo hoje ele é compreendido como um espectro de manifestação, geralmente manifestações, né, que existem manifestações diferentes do autismo. Essas manifestações, elas ocorrem com sinais evidentes, né, de uma pessoa com um problema neurológico, né, obviamente, e que pode se manifestar também em relação à questão de níveis, de grau de problema ou de grau de complexidade da doença, né? Ela é dividida em 3 níveis. Nós temos o nível 1, que é um grau mais leve, um suporte leve, o nível 2, que é um suporte moderado, e o nível 3, que é um suporte mais elevado. Alguns autistas, eles têm um desenvolvimento de intelecto muito desenvolvido, apurado, são pessoas muito inteligentes, né, além da normalidade. E já outros têm essa dificuldade do aprendizado. Então, vai depender muito das características que esse indivíduo traz consigo. O transtorno, né, do espectro autista, ele pode se, como eu falei, ele pode se manifestar de três níveis, né? Esse transtorno ele tem um impacto muito grande por conta dessa condição social que afeta esse indivíduo, a questão do preconceito, que a gente tem que trabalhar essa questão do preconceito por conta justamente desses mal entendidos. Às vezes a pessoa ela não tem característica nenhuma de ser uma pessoa que tem essa deficiência, e infelizmente as pessoas não dão prioridades na fila de um hospital ou na fila de um ônibus ou uma prioridade no estacionamento, por exemplo. Ficam muito focados que a deficiência seria, por exemplo, uma deficiência de mobilidade física, por exemplo, e não necessariamente nesse formato, né? Aqui no Brasil existe uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista, conhecida como a Lei Berenice Piana. Ela foi criada em 2012, que garante aos autistas o diagnóstico precoce, o tratamento, as terapias e medicamentos pelo SUS, além do acesso à educação, proteção social e trabalho. Essa lei, ela garante tudo isso, mas infelizmente a realidade que a gente vive, ela é muito complicada, principalmente nas questões educacionais. Inserir um aluno dentro de uma escola que venha desenvolver, né, essa questão dessas habilidades com esse aluno, interagir com os demais colegas, tem sido uma dificuldade recorrente. E isso é um dos desafios para os professores, monitores, para os pais, né, essa dificuldade que os pais têm de estar inserindo os seus filhos no colégio. E isso é um direito deles garantido por lei. Então, nós temos que começar,
né? Já passou da hora da gente desenvolver métodos e mecanismos de trabalho para a gente não sentir tanto e não sofrer com essas questões de auxílio a essas pessoas que possuem este problema de saúde, né? E também foi desenvolvido em 2020, uma outra legislação, que é a Lei Romeu-Mion, relacionado à criação de uma carteira de identificação da pessoa que tem esse transtorno. Porque com a carteirinha fica mais fácil da identificação de que aquele indivíduo tem um problema de saúde, né? Que ele tem uma deficiência. Então, essa carteirinha ela pode ser emitida gratuitamente pelos estados e municípios, né? É a CIPTEA. Então, eu acredito que procurando, né, os órgãos competentes, a gente pode estar também solicitando essa carteirinha para poder melhor identificar as pessoas que possuem essa doença. O que a gente mais precisa trabalhar em relação a essa questão do preconceito, das pessoas que têm esse preconceito, a sensibilidade do outro, a empatia de se colocar no lugar de uma mãe que tem um filho com esse problema, dessa família que carrega esses traumas e essa dificuldade. Então, a gente precisa estar sempre se colocando no lugar do outro para que tentamos, assim, viver uma sociedade melhor. Então, essa campanha é uma campanha muito importante, inclusive alguns pontos turísticos em determinados estados, eles mudam de cor, eles ficam na cor azul, justamente para simbolizar essa questão dessa campanha e conscientização sobre o autismo. O Rio de Janeiro, por exemplo, o Cristo Redentor, ele fica na cor azul. Então, vários outros pontos turísticos que fazem essa campanha para esse alerta em relação a essa conscientização. Então, fica aqui a nossa dica do dia. Vamos trabalhar em relação à empatia, aos cuidados, aos direitos e deveres, não é? E tentar cada vez mais inserir e trabalhar com essas crianças, com essas pessoas portadoras do autismo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.